Então vamos lá para a segunda aula. Na aula de hoje a gente vai abordar sobre desenvolvimento e por que é um dos parágrafos também que conta muito na hora de fazer uma redação, né? Na verdade, todos os parágrafos contam, mas se você tem um bom desenvolvimento, você tem tudo. Fechou? Bora lá. Acabou ficando tarde e eu vou ter que gravar essa aula aqui, então tá meio escuro aí, mas acho que não tem problema não. Então, na última aula, a gente estava falando sobre introdução, e aí aqui eu coloquei os três tópicos, né, que mais aparecem na hora de você fazer uma introdução e, né, contextualizar, chamar a atenção para o problema e colocar ali também a sua tese, né, a sua ideia principal. E aqui eu citei alguns exemplos, né, sobre com o tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aqui eu grifei aqui, né, sendo que cada cor representa desses três tópicos aqui, fechou? Então, hoje eu quero discutir um pouco com vocês sobre desenvolvimento. O desenvolvimento ele é feito geralmente ali em dois parágrafos, né? Sendo que é, os dois parágrafos geralmente trabalham as duas ideias que você abordou na introdução, mas como a Ilva ela fala, né, desde o começo, quando ela começou a dar aula de redação pra gente, que ela gosta que façam três parágrafos. E no caso da sua redação ela ficaria com cinco parágrafos, né? O primeiro é a introdução, e aí vem três de desenvolvimento e o último de conclusão. Mas isso aí é algo que fica a seu critério. Se você fica mais confortável escrevendo três parágrafos, não tem problema também, fechou? Mas a maioria das redações de nota 1000 possuem quatro. Então, falando sobre desenvolvimento, na primeira linha, né, na primeira parte ali do seu desenvolvimento, você vai ter que afirmar, você vai ter que colocar o tópico frasal. Depois você vai explicar e depois exemplificar a sua explicação e fazer ali a conclusão. Percebe que cada um desses quatro pontos que eu coloquei aqui, todos eles têm ligação com o outro. Então, você fez uma afirmação, você colocou lá, batata é doce. Aí você vai explicar por que a batata é doce. Porque a batata, as raízes dela, o carboidrato ele dá aquele gosto e etc, etc. E aí depois você vai dar um exemplo. Geralmente esse exemplo a gente dá como eu falei igual na introdução, né? Livros, filmes, fatos históricos, uma fala de alguém importante, um filósofo de repente. E depois você conclui seu parágrafo mostrando a importância dele. Então, vamos lá aqui para os exemplos. Mas antes disso, eu acho que eu coloquei. Ou seja, né? O que você tem que colocar na primeira linha? Retomar algum elemento da sua introdução. Depois você explica a sua ideia, explica a sua afirmação, exemplifica ela, né? Ou seja, dê exemplos do que comprove o que foi dito, né? Para não ficar aquele negócio de a batata é doce. Por que a batata é doce? Por causa disso e disso. E dê um exemplo do que comprove. Não sei. Entendeu? Percebe que ali o raciocínio é que saiu da sua cabeça e você tem que basear esse raciocínio em algum fato, alguma coisa do tipo. E depois você conclui, né? Então bora lá. Aqui eu separei um trecho, né, também do tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um trecho de uma redação nota 1000. E aqui é o primeiro desenvolvimento dela, né? Então, o que está em vermelho é o tópico frasal, o laranja é explicação, o verde exemplificação e o preto em conclusão. Então, vamos ver aqui, né, como é que ela fez. Primeiro tópico frasal. Em primeira análise, o cinema é um importante canal de promoção da cultura e da educação. Nessa redação, a introdução que ela fez, ela tinha colocado lá que o cinema é um dos meios muito importantes do acesso à cultura, né? Fora no caso, fora das escolas, como ela vai falar aqui. Então, ela afirmou que o cinema é um importante canal de promoção da cultura e da educação, que é um item que ela já tinha colocado lá na introdução. É, Deixa eu tirar a câmera aqui, né, que está atrapalhando. Por exibir diversas visões ideológicas que ultrapassam as barreiras conteudistas impostas pelas instituições tradicionais e formais de ensino. Ou seja, aqui o que ela falou? Ela falou que o cinema é um importante canal de promoção e depois explicou por quê, né? Por exibir diversas visões que ultrapassam as barreiras conteudistas das instituições tradicionais.
E aqui, como eu falei para vocês, olha como segue a ordem certinha. Ela exemplifica. Aqui ela coloca no caso o John Locke, né, que muitas pessoas utilizam aí, eu vejo a Pereira usar principalmente o John Locke, né, e ela dá o exemplo, né, segundo o filósofo John Locke, os seres humanos nascem como folhas em branco e ao longo de suas vidas vão moldando-se e formando formando suas personalidades a partir das suas experiências, ou seja, ela exemplificou aquilo e percebe que a exemplificação ela tem que ter sentido, ela tem que estar relacionada, né, com aquilo que você falou na sua explicação. E aqui ela concluiu, né, ela usou aqui o conectivo dessa forma, né, e dessa forma é possível relacionar a relevância do senso crítico, tá vendo? Tá vendo que é tudo bem amarrado? Dessa forma, assim então, é possível relacionar a relevância do senso crítico promovido pelos filmes no cinema e a formação mais abrangente dos indivíduos sociais. Em suma, o acesso a esses locais por todos os cidadãos é fundamental para a construção de uma comunidade diversa, engajada e ativa. Ponto, concluiu. E aqui ela pode colocar no segundo parágrafo de desenvolvimento dela, o conectivo ademais e continuar da mesma forma, entendeu? Então, é basicamente essa a estrutura, são esses quatro itens que o seu desenvolvimento tem que ter. Como eu falei para vocês, na última aula eu falei que ia deixar um PDF, eu vou deixar um PDF, né, com várias cartilhas de redação para vocês poderem analisar e confirmar o que foi dito aqui, fechou? E assim vocês vão poder entender mais sobre o assunto. Então eu espero que tenha ficado claro aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá no WhatsApp. E é isso. Valeu, galera. Boa noite.